Enquanto as crianças estão saindo, podemos abrir nossas Bíblias em Colossenses capítulo 2, a partir do verso 16. Colossenses capítulo 2, a partir do verso 16. Talvez é um dos textos aqui de Colossenses que nós temos que parar, não pouco, mas muitas vezes para explicar os contextos. Exige muito a questão de contexto e temos que dar umas paradinhas para pensar, ver outros textos da Bíblia e nós entendermos bem esse parágrafo. Colossenses 2, 16, vamos ler até o versículo 23. Quem já achou, por favor, fique em pé, vamos ler do verso 16 até o final do capítulo 2, verso 23. E diz assim a palavra de Deus: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou por causa da comida, ou pelo beber, ou por causa da bebida, por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-os em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo, tais como: não toques nisso, não proves aquilo, não manuseis aquilo outro, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devolução voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Pai querido, nós te agradecemos pela leitura da Tua palavra e pedimos a Tua bênção para que nós possamos estudar a Tua palavra. Esse é o momento, ó Pai, que nós dedicamos para essa forma de adoração, toda especial. Adoramos ao Senhor com leituras da Tua palavra, adoramos ao Senhor com os cânticos de louvor, com a adoração em forma desse louvor, de cantar as Tuas grandezas, o Teu ser. E agora, Pai, abençoa nesse tempo que temos de adoração, ao meditar, ao estudar, ao querer aprender da Tua palavra. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados. A corrida estava indo muito bem. Cada participante esforçava-se muito para ganhar o prêmio. O treinador os animava entusiasticamente. De repente, no meio da corrida, um homem que parecia ser juiz gritou com autoridade para os participantes: vocês todos estão desqualificados. Não adianta mais correr, porque não vão ganhar o prêmio. Não vão ganhar prêmio algum, vocês foram desqualificados. Alguns participantes desistiram, desanimaram e pararam de correr. Outros passaram a correr mais devagar, muito desanimados. Porém, outros não lhe deram ouvidos e continuaram a correr e ganharam os prêmios oferecidos. Depois, os que pararam de correr e os que abandonaram a corrida perguntaram quem era aquele homem que havia gritado. E o técnico respondeu:
ele quer ser juiz, mas não é. Ele vive inventando regras que não estão no regulamento, porque o prazer dele é desqualificar os atletas. Os desanimados e desistentes ficaram ainda mais tristes e disseram: aquele falso juiz roubou o nosso prêmio. A vida cristã é semelhante a uma corrida, conforme nós descrevemos nessa história, conforme nós descrevemos nessa ilustração. Nós devemos correr na vida cristã para alcançar o prêmio, a Bíblia diz, da soberana vocação de Deus, e não permitir que nenhum falso juiz nos desanime ou queira desencaminhar a gente. O nosso texto começa no verso 16, dizendo, ele diz, portanto, ele está ligando ao que foi dito antes, daqui a pouco vamos lembrar. Ele diz, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou beber. Alguém estava já dentro dessa especificidade de Colossenses, não era alguma coisa mais hipotética. Havia falsos líderes, havia falsos mestres, havia pessoas naquela igreja de Colossos que estava dizendo coisas contrárias a que Paulo havia ensinado acerca do caminhar com Deus, da nossa corrida na vida cristã. E é interessante que quando nós paramos aqui, é muito bom entender o pensamento da Bíblia. Se você está ouvindo as mensagens que nós temos pregado aqui, o tema de Colossenses é a suficiência de Cristo. E Paulo havia falado que a única coisa que importa na nossa vida, para a eternidade, para a nossa vida cristã, para o nosso perseverar, é se nós estamos em Cristo. A suficiência de Cristo, a suficiência do ser de Cristo na nossa vida. Isso é o que faz diferença. Mas também nos versos anteriores, ele tinha mostrado, que a obra de Cristo, ele tinha falado no versículo 11, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mãos, no despojo do corpo, dos pecados, da carne, mas pela circuncisão de Cristo, e diz que nós fomos sepultados com ele no batismo, e que nós ressuscitamos com Cristo. Então, ele também havia dito para os colossenses, naquela necessidade deles, que a obra de Cristo era plenamente suficiente para a nossa salvação, era plenamente suficiente para a nossa vida cristã, era plenamente suficiente para a nossa perseverança. Então, ele tinha já colocado como alicerce a suficiência de Cristo e a suficiência da obra de Cristo. Mas agora ele está querendo, Paulo vai refutar diretamente os falsos ensinos. É uma lógica interessante. Primeiramente, ensinar o que é certo, porque nós vivemos aquilo que é certo. Mas também há uma ocasião que nós temos que mostrar o erro e denunciar os erros, refutar, dizer que aquilo está errado e mostrar também os caminhos certos. É essa a lógica aqui. Depois de ensinar o certo, a suficiência de Cristo, a suficiência da obra de Cristo, ele vai agora mostrar o que os falsos mestres, os impostores, os impositores da lei estavam ensinando, e ele vai também refutar isso. Então, ele começa no versículo 16 e 17, falando sobre a liberdade cristã. Vamos reler o versículo 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. Outras versões dizem, pela comida ou pela bebida. Ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Primeira coisa, Paulo vai falar sobre as bases da falsa espiritualidade. Ele estava ensinando que para você, então falando no sentido dos colossenses, que para os colossenses terem uma vida cristã aprovada por Deus,
e talvez tivesse até ligado isso à salvação deles, eles tinham que voltar aos rudimentos, aos princípios alimentares da lei de Deus, da dispensação passada, chamada dispensação da lei. Pois que Paulo diz: ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. E realmente, a lei tinha muitos preceitos sobre comidas e bebidas. A lei tinha. Eu quero citar, para não ficarmos tão cansativos, indo e voltando na Bíblia, mas deixe Colossenses marcado e vamos para Levítico capítulo 7. Levítico capítulo 7. Na lei de Deus, havia importantes preceitos. Por exemplo, capítulo 7, 22 a 27, preste atenção nisso. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis. Havia até tipos de gordura que podia comer e que não podia comer. Pode-se usar da gordura de corpo de morto, do animal morto, e da gordura do dilacerado por feras, para toda a obra, mas de nenhuma maneira a comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal, do que se oferecer ao Senhor, oferta queimada, a pessoa que comer será extirpada, será excluída do meio do seu povo. Também, versículo 26, e nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, que é de aves e que é de gado. Toda pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada do meio do povo de Deus. Então, havia regras alimentares, o que podia comer e o que não podia comer. Então, o próprio tipo de gordura poderia ser usada pelas pessoas, mas não poderiam ser comidas. Deus estava preservando o seu povo de algumas doenças, de algumas coisas também importantes. Eu citei aí no nosso texto, Números, capítulo 6, mas para não ficar muito distante, vamos ficar ainda em Levítico, capítulo 11, para a gente ficar aqui pertinho aqui, é mais fácil a gente procurar outro exemplo aqui. Versículo 5, Números 11, versículo 5. Olha, alguns animais que não poderiam ser comidos, que não podiam fazer parte da dieta, do cardápio do povo de Israel. E o coelho, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, esse vos será imundo. Imundo quer dizer que não é próprio para consumo. E ele diz: e a lebre, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, essa vos será imunda. Versículo 7, também o porco. Olha, o porco era proibido fazer parte da dieta. Então, adeus feijoada, adeus bacon, adeus qualquer espécie de coisa que tivesse porco, uma costeletazinha de porco, né? Olha só. Ele diz: você nunca poderia ir lá para o Outback, né? Tem aquela costeleta. No dia que eu pegar um dinheiro bom, eu vou lá. Então diz: e também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não rumina, este vos será imundo, das suas carnes não comereis, nem tocareis nos seus cadáveres, estes vos serão imundos. Então, havia prescrições realmente na lei acerca de comida, acerca de bebida, o que podia comer, sangue não poderia fazer parte da dieta. Todo animal que tinha que ser comido por Israel, eles tinham que fazer realmente, tinham que tirar o sangue do animal, né, como nós fazemos hoje em dia, né, como hoje você pega a carne do boi, aquela carne toda limpinha, é porque ele foi tirado o sangue. Então, era assim a prescrição para o povo de Israel. Acontece que na nova dispensação, essas regras alimentares são úteis apenas para nos guiar, mas não são regras para que nós possamos dizer que com isso nós vamos agradar ou desagradar a Deus.
Marcos capítulo 7, esse texto é um texto fortíssimo de Jesus, né? Porque é aqui que Jesus rompe realmente com a lei, quando ele diz que agora vai começar uma nova dispensação, e Jesus vai mostrar, a partir do capítulo 7 de Marcos, verso 14, e isso é muito claro. E chamando outra vez a multidão, disse-lhe: ouvi-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Na lei, coisas fora poderiam contaminar o homem. Nessa nova dispensação, em Cristo Jesus, na obra perfeita, suficiente de Jesus, não havia mais isso. Versículo 15. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão, entrou em casa, e os seus discípulos, com muita razão, ficaram apreensivos. Toda a lei estava baseada em regras alimentares, e os discípulos foram perguntar a ele acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas vai para a barriga, vai para o ventre, e depois é lançado fora, ficando puras todas as comidas. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem, não aquilo que entra. Então, Jesus estava dizendo que essa nova dispensação não havia mais regras alimentares. Não havia mais, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Nós somos orientados pela ciência, nós somos orientados pelo bom senso, nós somos orientados até por que Deus proibiu certas comidas, então a gente pode tirar lições disso. O porco, por exemplo, é um animal muito suscetível a doenças, e naquele tempo não havia tanto cuidados higiênicos na criação de porcos, então ia trazer doença para o povo de Deus, então Deus preferiu proibir logo de uma vez. Mas Deus sábio, Deus sabia que um dia o homem não teria mais problemas na criação de porcos, ia ser tão saudável como a criação dos outros animais. Então Deus estava dizendo, nessa nova dispensação, não se preocupe com aquilo que eu vou comer, se vai agradar ou não a Deus. Tudo aquilo que é recebido com ações de graça, Deus se agrada, é isso que vale. Vocês pensam que os discípulos entenderam isso? Não entenderam. É por isso que em Atos capítulo 10, vamos lá para Atos capítulo 10, novamente vai ter que ser passada essa lição para os discípulos, principalmente para um dos líderes dos apóstolos, que foi o apóstolo Pedro. Aconteceu lá em Jope. Toda que a gente vai em Jope, em Israel, a gente se lembra dessa lição. Capítulo 10, versículo 9. E no dia seguinte, indo ele em seus caminhos, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, quase o meio-dia. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos, e ele viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelos 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia todo tipo de animais, quadrúpedes e feras, e répteis da terra e aves do céu. E lhe foi dirigida uma voz: levanta, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. Na dispensação da lei, olha, ele estava imaginando, vivendo na dispensação da lei. Aí, a segunda vez, lhe disse a voz: não tornes, não faças tu comum ao que Deus purificou. Isso repetiu por 3 vezes, aí Pedro entendeu a mensagem. Agora estava claro, aquilo que Jesus havia ensinado era para ser agora praticado na nova dispensação, na dispensação da igreja, também chamada na dispensação da graça.
Mas ele diz também que ninguém deveria julgar os crentes, né? E é isso que estava acontecendo, aqueles falsos juízes, por causa das festas de luas novas, as festas mensais e anuais judaicas. Eles estavam dizendo que os judeus, crentes, os cristãos agora, né, os judeus que haviam aceitado a Cristo, eles tinham que celebrar por obediência, para agradar a Deus, todas as festas ensinadas, proclamadas no Antigo Testamento. Então, para eles, não era o cristianismo, uma nova dispensação, era apenas uma seita, apenas um prosseguimento do judaísmo antigo. E a Bíblia diz que não. Por exemplo, em Êxodo capítulo 12, nós temos a proclamação, nós temos o ensinamento sobre a Páscoa, né? Quando o povo de Israel saiu do Egito, antes de sair do Egito, melhor dizendo, Deus instituiu a celebração da Páscoa, em que eles pegavam um cordeiro, Êxodo capítulo 12, Deus disse até a data, né? No 10º dia do primeiro mês, ia ser agora o primeiro mês do ano, e eles pegariam aquele cordeiro, eles examinariam aquele cordeiro, se ele era puro, se ele não tinha defeito, durante 4 dias. E só depois do 4º dia é que eles iam sacrificar aquele cordeiro, e aquele cordeiro sacrificado, o seu sangue seria colocado nas portas, porque à noite ia passar o anjo da morte, e a casa que não tivesse a proteção do sangue do cordeiro, o primogênito morria. Vocês sabem que aconteceu, que todo o arraial de Israel foi protegido e todo o primogênito do Egito morreu. Houve choro no Egito como nunca houve naquela história lá. Então, o povo de Israel foi obrigado a perpetuamente celebrar a Páscoa. Perpetuamente significa que eles deveriam celebrar a Páscoa todos os anos. Então, eles começavam sempre o ano com a celebração da Páscoa. Eles estavam dizendo, esses falsos mestres, que o povo cristão, o povo agora que havia crido em Cristo, tinha que novamente ficar celebrando todas as festas dos tabernáculos, as festas, então, a Páscoa, como nós vimos aí, a festa das cabanas, né, a festa das trombetas, todas as festas, a festa de Pentecoste, chamada festa das primícias, eles tinham que ficar celebrando todas as festas em obediência a Deus, para agradar a Deus. O que é que eles não entendiam? Que todas aquelas festas eram símbolos da obra de Cristo, ou eram símbolos, eram tipos de Cristo. E Cristo realizou a obra completa, realizando Ele mesmo o sentido daquelas festas. Ou vai fazer ainda na sua segunda vinda. Vamos ver aí a refutação. Qual é o texto bíblico que mostra que não deve ser feito isso mais? Um deles é 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. O que é que diz? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz o seguinte: alimpai-vos, pois do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Vocês vivem sem fermento. Por quê? Sem pecado. Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Como nós vamos ainda matar cordeiro, se Cristo, o Cordeiro de Deus, já foi sacrificado de uma vez por todas? A Páscoa anunciava a obra de Jesus Cristo, e Jesus Cristo realizou aquela obra. Então, ninguém vos julgue por causa disso. Eu quero só fazer uma observação. Eu não tenho nada contra, eu acho até muito bom, igrejas cristãs, igrejas evangélicas, igrejas batistas, igrejas bíblicas, igrejas sérias, que celebram as festas judaicas, as festas do Antigo Testamento. Eu acho legal, eu acho bom, eu acho uma tradição muito legal, mas eles celebram no sentido de apenas mostrar o sentido da festa. É uma forma de evangelizar muito boa, é uma forma de ensinar a Bíblia muito interessante. O erro está quando alguns grupos dizem que fazem aquilo por obediência, porque é obrigado a fazer. Por exemplo, em maio é o mês das mães,
no mundo ocidental, praticamente. E o que é que nós fazemos? Pegamos o mês de maio e fazemos homenagens às mães, ensinamos o valor das mães bíblicas, ensinamos o poder que elas têm. Nós aproveitamos que o mundo está falando sobre as mães e nós usamos esse tempo aqui. Não é legal isso? Não é bom isso? Fazemos isso em junho, o dia dos namorados. A mocidade faz o dia dos enamorados e aproveita para que, já que estamos falando sobre esse assunto, falar sobre o verdadeiro amor, falar sobre os princípios bíblicos do amor, sobre os bíblicos do relacionamento. Isso é muito bom. Se nós podemos fazer isso com o mundo, por que não podemos fazer isso com as festas, chamadas festas bíblicas? Mas conquanto seja apenas para ilustrar, conquanto seja apenas para ensinar, nunca para dizer que aquilo é uma obrigação de Deus. Ninguém vos julgue por causa dessas festas. Outra coisa também que vale a pena nós citarmos aí no verso 16, é que ele diz, ninguém vos julgue. Então ele fala, ninguém vos julgue pela comida, pela bebida, por causa dos dias de festas, ou da lua nova, os judeus tinham várias festas, ou dos sábados. Ninguém vos julgue por causa dos sábados. Porque ele usou a palavra sábados no plural. Porque os judeus, no Antigo Testamento, tinham 2 sábados grandes, 2 sábados sagrados. Era o sábado que nós chamamos o sábado da semana. Chegava no 6º dia, o 7º dia era o Shabat. E o Shabat era para ser guardado, era para ser respeitado como o dia do Senhor. Mas também, naquele que eu falei para vocês, em Êxodo capítulo 12, no dia da Páscoa, que tinha no calendário, o dia que se fazia a celebração da Páscoa, caía qualquer dia da semana. E aquele dia que caísse era chamado o sábado anual. Também era um feriado, também era um dia de respeitar. Então, havia 2 sábados, o sábado semanal e o sábado anual, chamado de o grande sábado, né? Ou eles chamavam até de uma forma bem interessante, o Shabat Hagadol, o grande sábado. Paulo está dizendo, o Espírito Santo está afirmando para nós que isso era da lei. Nós temos outros princípios hoje em dia. Olha, interessante, Atos capítulo 20, versículo 7. Lembrando que toda a igreja primitiva era formada de judeus que creram em Jesus Cristo, né? É o que nós chamamos hoje de judeus messiânicos, judeus que nasceram judeus do povo de Israel e que agora haviam crido em Cristo. E Paulo está em Troade, e ele vai celebrar a ceia em Troade. Atos capítulo 20, versículo 7, e no primeiro dia da semana, ajuntando os discípulos para partir o pão. Partir o pão é uma terminologia para celebrar a ceia do Senhor. Que havia de partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso, a sua mensagem, até a meia-noite. O que nós encontramos no Novo Testamento é Paulo se reunindo em Troade com os discípulos para celebrar a ceia, não no Shabat, mas no primeiro dia da semana, porque o princípio é o mesmo, um dia especial é de Deus, mas não mais o 7º. No cristianismo, é o primeiro dia da semana, não como aquele mandamento de que rigoroso, taxativo, mas como um princípio, como um ensinamento que nós colocamos em prática, que nós dedicamos aquele dia para, de uma forma especial, estar adorando o Senhor, estar com o povo de Deus, estar cultuando a Deus, falando das suas grandezas, glorificando a Deus. E quando isso? No primeiro dia da semana. Já vi gente querer refutar que Paulo chegou lá em Troade
E só tinha aquele dia mesmo, e era o domingo, o primeiro dia da semana, e ele celebrou a ceia por causa disso, porque ele estava viajando, chegou na cidade e ia viajar no dia seguinte, e aquele dia era o domingo, ele celebrou a ceia no domingo, guardou o domingo. Só que quando você lê o versículo 6, o que é que diz o versículo 6? Paulo passou quanto tempo em Troade? Quantos dias passou em Troade? Versículo 6. Quando? Uma semana, passou 7 dias lá. Teve Shabat lá? Teve sábado. Mas ele não celebrou a ceia no sábado. Ele celebrou quando? No primeiro dia da semana. Ele passou 7 dias, e depois do dia dos pães asmos, navegamos de Filipos, e diz aí, e em 5 dias fomos ter com eles, e entrou de onde estivemos, quando? Onde estivemos 7 dias. Mas ele deixou para celebrar a ceia quando? No primeiro dia da semana. Então, o princípio é o mesmo. Um dia especial para Deus. Não mais o último dia, mas agora no cristianismo, o primeiro dia. Não como aquele mandamento rigoroso, quem fosse rebelde seria até morto. Mas como nós fazemos isso de coração, temos prazer. Já temos falado aqui, dou graças a Deus, que domingo é o dia do Senhor, e na minha fé, na minha forma de compreender isso, já faz parte da minha vida, que eu dedico esse dia para estar sempre em dedicação exclusiva ao Senhor. E Apocalipse, capítulo 1, também, é interessante esse texto, é bom nós lembrarmos desse texto, Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, porque esse texto é forte, é muito forte. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, diz que João estava na ilha de Pátimo, e ele foi arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E nunca o sábado é chamado de dia do Senhor. Mas um termo que era usado para dia do Senhor era o dia de domingo dentro do cristianismo. Então, naquele dia do Senhor, João estava dedicado a meditar, a estudar, e naquele dia do Senhor, ele teve aquela visão dos últimos tempos, conforme registrado. Então, amados, o que vai nos ensinar no versículo 17, de capítulo 2 de Colossenses, é que Deus estava mostrando que aqueles preceitos eram sombras de uma realidade que Deus agora estava mostrando ao seu povo. Ele diz, essas festas, essas regras de comida e bebida, essas regras alimentares, tudo isso, essas festas são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Tudo aqui eram sombras, eram figuras, e nós utilizamos as figuras até que a realidade aconteça. Eu fiz uma brincadeira aí com vocês, né? Vocês conseguem identificar alguma dessas sombras? Vamos ver se nós conseguimos identificar alguma dessas sombras aí. O que é isso? Não, é a sombra de uma cadeira. Você prefere a sombra ou a sua cadeirinha que você está sentado aí? Não é verdade? Ali é a sombra. É legal, identifica. Mas você prefere a cadeira. Que agora? Que sombra? De que sombra de que é isso? Gaiola, vocês são inteligentes. Captam logo as sombras. Outra. Não é um botão, é um botinho. Aí é um botão mesmo. Botão, vamos lá. Sombra de quê? De uma árvore. Serve para identificar. O que mais? Eita. De quê? Uma leoa, né? Olha aí. Vamos lá. E até eu fiquei tentando descobrir. Luiz, sabe que sombra é essa aí? De quê? Hein?
Cala a boca, menina. Eu vou mostrar a Liduína quando ela estiver em Paris. Eu pensava que era um joystick. Não é? Parece? Cadê o Bruno Braga? Cadê o Bruno Braga? Cadê o Bruno Braga? Ah, tá de olho aí. Eu pegava o Bruno Braga pela orelha lá nas lan house para trazer para cá. Estou brincando com isso. Mas isso aí sabe o que é? É um croissant. Né? Croissant. Você prefere a sombra ou a realidade? Vamos lá? Isso aí. Isso, eu lembrei de mim, um gato. Ok. Ah, quem sabe o que é isto? Hein? É sombra de quê? Uma raquete? Ai, meu Deus. É um balão. É um balão. Acredite, é um balão. Ok. O que mais? É sombra de quê? De um pássaro. É a sombra de um passarinho. E se eu dissesse ao irmão Aragão, e à irmã Jane, e à irmã Ana Clara, e ao irmão Pepe, que isso é uma galinha? Hein? Que eu dissesse que isso é uma galinha. Vocês diriam o quê? Não, pastor, isso é uma sombra de um passarinho. No máximo, nem pinto, é um passarinho. Ah, quer dizer que a sombra foi importante. A sombra mostrou que aquela realidade que eu estava pensando estava errada. Ela aponta para a realidade correta. Ela serve para corrigir. Né? Olha só, interessante, vamos lá. De que é essa sombra? De uma folha. O que mais? E essa sombra? De que é? Olha só. Daniela chega babou, né, Daniela, agora? Sombra de quê? De um chocolate, de um sonho de valsa, de um serenata do amor, do amor, né? Agora, olha agora. Antes o que era? Sombra. E agora o que é? Hein? É a foto. É um serenata de amor? Não. É a foto. Esse aqui, sim. Esse aqui, sim. Só acredita, está achando? Seja feita a vontade dele. Vamos lá? É mesmo? Você preferia a sombra ou a realidade? A sombra foi importante, não foi? A sombra apontou. Mais uma vez você pegou na realidade. Aí é a realidade. Bem melhor, bem melhor. O que o Espírito Santo estava mostrando através do apóstolo Paulo era justamente isso. As festas judaicas, as festas do Antigo Testamento, eram sombras, apontavam para Cristo, era um tipo de Cristo. Mas Cristo é o antítipo, Cristo é a realidade. E quando você tem a realidade, você vai recorrer à sombra? Não, a sombra fica como importante, para você olhar, para você ver, para você aprender até algumas coisas. Mas você fica com a realidade. Será que nós estamos agora compreendendo qual era o sentido das regras e até de mandamentos do Antigo Testamento, em que nós achávamos pesados? Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo
21. Olha que sombrona. Isso não é assombrona, isso é uma assombração. Deuteronômio capítulo 21, o 5º livro da lei. Versículo 18. Olha que sombra. Olha o sentido da lei. Quando alguém tiver um filho, quanto mais não se ajeita, não se corrige, tenaz em desobedecer, rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando eles, não lhe der ouvidos, então seu pai e a sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da cidade e à porta do seu lugar. E você sabe o que acontece no versículo 21. E todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que ele morra. Olha que sombra. Estava lá lei. O filho rebelde, o filho que não obedecesse aos pais, o filho que fosse contumaz na desobediência. E não era criança, não. Tinha que ser já crescidinho, porque no versículo 20, e dirão aos anciãos da cidade, este nosso filho é rebelde, ele é contumaz, ele não dá ouvidos à nossa voz, é um cumbilão e um beberrão. O cara estava envolvido já com álcool, estava envolvido já com droga, era já um menino, um rapazinho, já tinha entendimento, não era uma criancinha não, e ele se rebelava, e ele não atendia, os pais ensinavam, aconselhavam, e ele não, os pais o castigavam, davam disciplina, e ele não, então os pais levavam ele até os anciãos diziam, realmente esse menino é mau, esse menino não tem jeito, botavam ele e apedrejavam ele até que ele morresse. Nós não temos mais, na nova aliança, na dispensação da graça, esse preceito. Mas nós temos ele como uma sombra. Isso mostra como Deus trata com seriedade a desobediência dos filhos. Como Deus vê que era tão sério isso, que no Antigo Testamento até apedrejava. E sabe por que os pais apedrejavam o filho? Para que era? Diz o versículo 21. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que ele morra, e tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. E todo Israel, inclusive ele. Ele não temia nada, ele agora vai temer a pedra. Ele não temia os pais, eles não temeram ao ancião, então vão temer agora a pedra. Talvez com a pedra ele se arrependesse. Porque se ele morresse em rebelião à lei, ele ia para o inferno. Ali era uma chance de arrependimento na morte, para que ele fosse salvo. Morresse pelo menos em obediência à lei, no cumprimento da lei de Deus. Aquilo era uma sombra. Os pais não olhavam mais para as pedras matando o filho. Os pais olhavam no Antigo Testamento para o inferno, e se livrar do inferno, as pedras eram suaves, porque se eles enxergassem o filho dele, mesmo rebelde, no inferno, eles se atormentariam para o resto das suas vidas. Pelo menos deram uma chance a eles. Era uma forma de chegar ao arrependimento para o filho, forma de chegar ao arrependimento para Israel, era uma forma de Deus apresentar o seu coração. Então isso para nós é como sombra, é como um ensinamento que podemos ver como é que Deus olha as nossas rebeliões, as nossas desobediências, nós sendo contumazes em desobedecer ao Senhor. Então ele diz, olha, esses preceitos foram dados como sombra
de uma realidade que o corpo é Cristo. Então, amados, vamos para os falsos profetas. Ele continua nos versículos 18 e 19, falando sobre os falsos profetas. Vamos lá. Então, ninguém então vos domine a seu bel prazer. Quais eram os erros dos falsos profetas? Versículo 18. Com pretexto de humildade. As heresias chegam com a pretensão de serem muito espirituais. Uma pretensa humildade. Queremos agradar a Deus. Deus ensinou isso no Antigo Testamento, e para agradar a Deus temos que, alcancei níveis superiores de espiritualidade por cumprir essas regras. Aí Paulo diz, pretensa, falsa humildade. Versículo 18, ainda ele diz, e pretensa humildade e culto dos anjos. Culto dos anjos, estavam adorando a anjos. Os anjos são mensageiros de Deus, trazem boas novas. Vocês lembram do Gabriel, do anjo Gabriel? Vocês lembram do anjo Miguel? Vocês lembram das categorias angelicais, os arcanjos, os poderes, as potestades? E nós estamos nos aproximando deles. Nós estamos chegando a níveis mais altos de espiritualidade. São seres espirituais. Então, culto de anjos. Cristo é suficiente. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Outro erro é que eles estavam também com visões místicas. E esse versículo 18, envolvendo-se em coisas que não viu. Eu fiz uma tradução literal dessa parte. Culto a anjos, literalmente, aos quais não vê, mas dizem que naquele momento eles penetram nas esferas espirituais mais elevadas. A Bíblia diz, eles cultuam anjos, e eles dizem que eles, naquele momento, eles penetram em esferas espirituais, acima desse povozinho daqui. Eles não veem, mas eles estão no nível de espiritualidades que eles dizem. E se eles disserem que tinham visto anjos, a Bíblia diz, eles não viram. Tudo é misticismo. Tudo aquilo é uma falsa espiritualidade. Tudo aquilo é emocional. Tudo aquilo é diabólico. Versículo 18, ele continua ainda. Envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchados, orgulhosos. E ele diz debalde, um orgulho vazio, na sua carnal compreensão, num entendimento humano. Carnal compreensão não vem de Deus, vem de pensamento dos homens, vem de ideias humanas. Então, nos versículos 20 a 23, nós temos 3 perguntas finais para nós podermos concluir esse estudo, segundo a sequência desse estudo, versículos 20 a 23. Primeiro, por que não se deve deixar escravizar-se pelas ordenanças dos homens? Os homens criam essas leis, os homens criam essas falsas espiritualidades. Primeiro, versículo 20 diz que nós fomos libertos desses rudimentos do mundo, desses ensinamentos mundanos, dessas coisas do mundo. Já fomos libertos por Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. Ele é suficiente para nós, o seu ser, e a sua obra é suficiente na nossa vida. Segunda coisa, porque diz o versículo 21 e 22, que são preceitos de homens. Deixa muito claro isso. Não toques nisso, não proves naquilo, não manuseie aquelas outras coisas, as quais todas perecem pelo seu uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens.
E como ele disse que tudo que é do homem é passageiro, fique com a palavra de Deus, que é eterna. A segunda pergunta que ele faz é essa: por que tais ensinos falsos são tão cativantes? Nós estávamos assistindo, né, Guida? Não conseguimos assistir o filme todo, não foi, Guida? Aquela história daquele Mormon, né? Eu e a Guida não tivemos estômago para aguentar a história de um profeta Mormon, né? Tantas mentiras, tantas coisas criadas para justificar a sua maldade, o seu egoísmo, a sua natureza carnal, tanta coisa. Nós não conseguimos assistir o filme todo, estamos assistindo, nem conseguimos assistir, e a pobre da Magda teve até pesadelo com isso, né? Por quê? Mas por que isso é tão cativante? Por que tantas pessoas vão atrás disso? Para nós é uma tremenda besteira, tolice, tão fácil de ser refutados na Bíblia. Mas por que algumas pessoas são tão atraídas por isso? A Bíblia diz, aí no versículo 23, olha o que é que diz: porque as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Mas estão ensinando coisas novas, e as pessoas gostam dessa aparência de sabedoria. Ainda no versículo 23, novamente, ele diz: em devoção voluntária, humildade. Porque parece que alcançaram níveis de humildade, de espiritualidade até. E ele diz assim, que essas coisas, não toque nisso, não toque naquilo, não prove, não manuseie, é um tipo de ascetismo, e o ascetismo é legalismo, e o legalismo é atraente para as pessoas, é obra da carne. E a terceira pergunta é essa: qual é o valor e o perigo dessas coisas? Qual é o valor desse guardar algumas leis, né, dietéticas, guardar os sábados, guardar as festas como sendo uma obediência a Deus? A resposta é o versículo 23, na parte C do versículo: mas não são de valor algum. Não tem nenhum valor espiritual, não tem nenhum valor. E somente servem para o orgulho carnal, para a satisfação da carne. A vida com Cristo é simples, amados. Pega a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículos 12 a 17. A vida com Cristo é simples. A vida com Cristo é fácil de entender. A vida com Cristo é liberdade. Compreendemos o que Ele fez por nós. Sabemos que suas promessas são infalíveis. Sabemos que os seus compromissos com nós são irrevogáveis. Sabemos que Ele é fiel e Ele é tudo que nós precisamos na nossa vida. Romanos capítulo 8, versículo 12 diz: de maneira que, irmãos, nós somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, todas essas coisas são carnais, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Nós somos filhos, somos guiados pelo Espírito, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas vós recebeis o espírito de adoção, de filhos, pelo qual nós agora, como crentes, como agora somos habitação do Espírito, nós clamamos, Abba, e a palavra Abba aí é a palavra para paizinho. É como uma criancinha de 2 anos, 3 anos, chama o pai, paizinho, na intimidade do aconchego. Nós não estamos mais ligados a um temor, a uma escravidão, nós temos a intimidade, e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, logo nós somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também nós, com Ele, nós sejamos glorificados. É uma vida de certeza. Quanto mais vivemos com Cristo, mais alegria temos.
enfrentamos provas, enfrentamos provações, mas podemos dizer, nós sabemos em quem temos crido. Gente, e povo de Deus tem tanto discernimento que até algumas coisas que eles falam ou compõem há muito tempo se tornam tão atual por dias de hoje, porque tiveram discernimento. Hoje em dia nós falamos tanto em quê? Em crise de abastecimento, né? Fui colocar gasolina hoje no carro e só podia colocar um pouco de gasolina e disseram que naquele posto ia acabar e não teria mais gasolina naquele posto. Eu fui preocupado em comprar logo água. Estão falando em crise de abastecimento. Nas estradas os caminhões estão parando e aqueles congestionamentos, essas coisas estão acontecendo. E algum tempo atrás, algum irmão fez a seguinte busca. Vamos ouvir lá. O mercado está vazio, todo o tráfego parou, construtores não trabalham, a colheita já findou, afazeres são deixados, terminaram seu labor, toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. As notícias são constantes, nunca houve nada igual. Todos olham assustados, o que acontecendo está. A cidade já deserta, sua agitação parou, pois o céu está se abrindo, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós te damos graças, ó Pai, porque a nossa fé é tão fácil de entender. É tão simples, ó Pai, nós cremos em Cristo. Ele é suficiente, não é difícil entender, não é difícil compreender. Seus próprios ensinos são práticos, podem ser averiguados, estudados, podem ser meditados. Há lógica nisto. Nós contemplamos a beleza da tua sabedoria para a nossa época. E como diz aqui, ó Pai, vivemos cheios de esperança. Fomos adotados como filhos, recebidos como filhos, e como filhos amados, como filhos da emoção, da devoção, da comunhão, da intimidade. Nós podemos chamar o Senhor do universo de nosso papai. Isso é liberdade. Isso é bênção. Se somos herdeiros das tuas promessas, somos co-herdeiros com Cristo. E para nós,
A volta do Senhor é momento esperado. Enquanto para o mundo sabemos que é terrível, o dia do Senhor será terrível para aqueles que escolheram essa terra, escolheram rejeitar a salvação. Mas para nós é cheio de esperança, é cheio de expectativa, é cheio de anseio de vermos, contemplarmos a face do nosso Senhor. Que dia, ó Pai, que fé, que bênção, que privilégio o Senhor nos deu. Se dedicarmos toda a nossa vida, se dermos toda a nossa vida, tudo que é nosso, nesse âmbito de te conhecer, de te servir, ainda será pouco pelo que o Senhor fez por nós. Então te louvamos, te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Eu creio que quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos a nossa resposta. A resposta de fé, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus ensina. Eu creio que durante a mensagem de Deus já faz isso na nossa vida. Mas tem alguém aqui hoje que quer fazer a sua decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero convidar a igreja para voltar a fechar os olhos. Oramos para que a mensagem pregada glorificasse a Deus e edificasse o seu povo, mas também Deus usasse essa mensagem para a salvação de vidas. E tem alguém hoje aqui que quer fazer a sua decisão. Não mais confiar em si, nos homens, mas se render totalmente, se entregar totalmente ao Senhor Jesus Cristo, crendo nele como Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia diz que nós cremos no coração e nós professamos, nós confessamos, nós proclamamos isso com os nossos lábios, com o nosso corpo. E se alguém aqui creu no seu coração e agora quer expressar isso, levante o seu braço. Nós queremos orar por você. O Rei está voltando. Nossa mensagem é de pregar para que você possa ir para Ele antes que Ele venha, antes do juízo. Tem alguém aqui que hoje quer fazer a sua decisão por Cristo? Em nome de Jesus. Se você creu no seu coração. Pai querido, te damos graças por essa noite, te damos graças por esse tempo e abençoa agora a nossa comunhão. Abençoa também a nossa semana, que possamos estar a cada dia dispostos a conhecer mais a Ti e a Te servir. Abençoa nossas casas, abençoa nossos trabalhos, abençoa aqueles que estão doentes também, nós oramos por ele. Mas acima de tudo, ó Pai, nós oramos para que nós conheçamos a Tua vontade e possamos fazer a Tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém.